Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Hoje, dia 4 de novembro. Bom, nós iremos ler hoje o capítulo número 27. E vamos iniciar então invocando a Santíssima Trindade e rezando como sempre, pedindo à Virgem Maria para que ela nos conceda a graça da sabedoria e da perseverança. Porque a gente, como católicos, o mais difícil é perseverar. E a gente precisa rezar muito pela igreja e pedir para que a gente, através da perseverança, nos manifestemos através da verdadeira doutrina, como fiéis católicos que devemos ser. Então eu peço a você para que comece aqui vendo esse vídeo, curta, se inscreva no meu canal. Você que está aqui pela primeira vez, muito bom te ver aqui, seja bem-vindo. Que a Virgem Maria te guarde, proteja e interceda por ti na busca da verdade. Que o que ela faz é nos levar em direção ao Filho dela, que é Jesus Cristo. Bom, então vou projetar aqui na tela a oração, como de costume. Oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários, e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente vos prometo que é justo todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Então, hoje nós iremos ler o capítulo número 27, a máfia de Sangallen, a homossexualidade, comunismo e maçonaria. Só avisando para vocês aqui do Clube do Livro, este capítulo também é extenso, então eu vou ler corrido, pretendo não fazer nenhum comentário ou trazer algumas observações das aulas em que eu sou inscrita, né, de alguns professores que já se manifestaram e já explicaram a respeito justamente, né, da questão da máfia de Sangallen. E aí eu gostaria que você que está aqui no Clube do Livro São Paulo Apóstolo investigue. Eu cheguei a comentar num dos vídeos passados a respeito até da renúncia do Papa Bento XVI, que foi a máfia, né, que influenciou essa máfia de Sangallen a renúncia dele. Então nós vamos iniciar e eu peço a você também que adquira o livro. É esse aqui que eu vou colocar aqui na tela. Olha, Infiltrados, escrito pelo Taylor Marshall, a trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. É esse livro que nós estamos estudando por agora. Então, capítulo número 27. Vamos iniciar então. Já em 1995, cardeais proeminentes começaram a se reunir regularmente em St. Gallen, Suíça, para manobrar a sucessão de João Paulo II. Eram todos modernistas que corroboravam o espírito do Vaticano II. O que os unia era sua fidelidade ao cardeal jesuíta Carlo Maria Martini, arcebispo de Milão. O cardeal Martini era o mais notório e franco oponente do Papa João Paulo II e seu prefeito para a doutrina, cardeal Ratzinger.
O jovem João Paulo II ingenuamente designou Martini arcebispo de Milão em 1979 e o nomeou cardeal em 1983. Martini gozava de influência considerável sobre os bispos da Europa e serviu como presidente da Conferência de Bispos Europeus de 1987 até 1993. Ele, aberta e repetidamente, rejeitou a Humanae Vitae e a condenação pela Igreja da contracepção artificial, bem como sua compreensão no começo da vida humana. Martini era flexível quanto à eutanásia e defendia a ordenação de diáconos femininos. Ele apoiou a homossexualidade e até mesmo o casamento civil para homossexuais, dizendo: não é ruim, ao invés de sexo casual entre homens, que duas pessoas tenham uma certa estabilidade e que o Estado poderia reconhecê-los. Em seu leito de morte, Martini declarou que a Igreja Católica estava 200 anos ultrapassada. Em 1995, Martini chamou prelados de mesma opinião para St. Gallen, Suíça, para discutir a reforma da Igreja. Essa primeira reunião pode ter sido convocada em resposta ao decreto de 1994, Ordinatio Sacerdotalis, de João Paulo II, que afirma que mulheres jamais podem ser ordenadas para as santas ordens. Os tópicos populares desses grupos de bispos eram o colegiado, o aliciamento de futuros bispos, mulheres como diáconos, eucaristia para protestantes, eucaristia para os divorciados e os casados em segunda união, e flexibilização de restrições relativas à moralidade sexual. Pessoal aqui do grupo do livro, vocês estão aí sentindo alguma semelhança do que está acontecendo aí nesse sínodo da sinodalidade? Continuando. Esses bispos estavam unidos em sua profunda preocupação de que o cardeal Ratzinger seria escolhido como o aparente herdeiro papal de João Paulo II. Consequentemente, eles precisavam de tempo para cultivar um candidato papal que pudesse derrotar o cardeal Ratzinger no próximo conclave. Mesmo que seu líder, cardeal Martini, fosse sua mais óbvia escolha para papa, ele era italiano e não contava com o apoio dos bispos globais. Então, o grupo de St. Gallen examinou o colégio de cardeais e escolheu o cardeal Jorge Bergoglio, da Argentina, como seu candidato principal, sabendo que ele iria promover a agenda teológica e moral que eles defendiam. Os membros dessa máfia de St. Gallen mudaram ao longo do tempo, mas os nomes revelam os prelados católicos comumente suspeitos de criptomodernismo. O bispo suíço Ivo Führer, bispo de St. Gallen de 1995 a 2005. O cardeal italiano Carlo Martini, arcebispo de Milão de 1980 a 2002, falecido em 31 de agosto de 2012, à idade de 85 anos. O cardeal belga Godefried Daniels, arcebispo metropolitano de Bruxelas, de 1979 a 2010, falecido em 14 de março de 2019, à idade de 85 anos. O cardeal alemão Walter Kasper, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, de 2001 a 2010. O bispo holandês Ad van Luijn, bispo de Roterdã, de 1994 a 2011. O cardeal alemão Karl Lehmann, bispo de Mainz, de 1983 a 2016, falecido em 11 de março de 2018, à idade de 81 anos. O cardeal italiano Attila Silvestrini, secretário administrativo
do secretário de Estado do Vaticano, Jean-Marie Villot. O cardeal inglês Basil Hume, arcebispo de Westminster, de 1976 a 1999, falecido em 17 de junho de 1999, à idade de 76 anos. O cardeal inglês Cormac Murphy O'Connor, arcebispo de Westminster de 2000 a 2019, falecido em 1º de setembro de 2017, à idade de 85 anos. O cardeal português José Policarpo, patriarca de Lisboa, Portugal, de 1998 a 2013, falecido em 12 de março de 2014, à idade de 78 anos. O cardeal ucraniano Lubomir Ussar, arcebispo católico ucraniano de Kiev, de 2005 a 2011, falecido em 31 de maio de 2017, à idade de 84 anos. Sabemos da existência desses encontros em St. Gallen graças ao cardeal Godfried Denius da Bélgica, que publicamente apoiou casamentos entre os mesmos sexos e a legalização do aborto na Bélgica. Em 2010, descobriu-se que um amigo clerical de Denius, o bispo Roger Vangeloui, a quem Denius consagrou como bispo, havia molestado seu próprio sobrinho. Denius foi pego em gravações feitas secretamente orientando o jovem a não prosseguir com o assunto até que o bispo se aposentasse, honradamente. Ele, desapaixonadamente, disse à vítima: "Você pode também reconhecer a sua própria culpa, ao invés de acusar seu tio, o bispo." Denius descreveu os encontros de St. Gallen como um círculo de amigos hospedados pelos bispos Ivo Führer e bispo de St. Gallen. Contudo, os biógrafos oficiais de Denius esclarecem que a eleição de Bergoglio foi preparada em St. Gallen, porque a eleição de Bergoglio correspondeu aos objetivos de St. Gallen, disso não há dúvida. E o contorno do seu programa era aquele de Denius e seus confrades, que o estiveram discutindo durante 10 anos. O próprio Denius se referiu ao grupo como a máfia de St. Gallen. Por que St. Gallen, Suíça? St. Gallen tem raízes históricas no comunismo europeu. Originalmente, a cidade cresceu em torno da base missionária de um monge missionário irlandês chamado São Galo, ao longo do rio Steinach, em 612. São Otmar estabeleceu um monastério no lugar em 720, e a cidade agrícola cresceu em torno da abadia. No começo dos anos de 1900, porém, a região começou a se associar com rituais satânicos e comunismo, como será demonstrado abaixo. Vladimir Lenin usou a Suíça como sua sede e lugar de exílio, continuamente entre 1903 e 1917. Durante a Revolução de Fevereiro de 1917 na Rússia, na qual o czar Nicolau II abdicou do trono, Lenin permaneceu em exílio na Suíça. Ele inspirou sua revolução após ter seus escritos e artigos impressos na Suíça e contrabandeados para a Rússia. Então, encorajado pela Revolução de Fevereiro, Lenin decidiu retornar à Rússia. Fritz Platen organizou o retorno de Lenin à Rússia. Platen era um nativo da St. Gallen, um maçom e um comunista. Ele manobrou para Lenin se esgueirar para fora da Suíça e através da Alemanha em um vagão de trem selado, e então encontrar uma balsa para a Suécia e através da Finlândia, onde ele poderia chegar à Rússia como líder aparente. Nossa Senhora de Fátima predisse entre os horrores em julho de 1917,
quando ela alertou as crianças de que a Rússia espalhará seus erros por todo o mundo, provocando guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito a sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Liderados por Vladimir Lenin, os bolcheviques violentamente tomaram o poder em novembro de 1917, um mês após o milagre do sol em Fátima, e assassinaram o czar Nicolau II e a sua família em 17 de julho de 1918. Meus caros aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, eu aconselho a vocês assinarem, não sei se vocês já têm conhecimento aqui, a plataforma do Brasil Paralelo. Lá na plataforma do Brasil Paralelo tem um documentário justamente a respeito dessa guerra que houve em novembro, nesse ano de 1917. Né? Inclusive, é o Novembro Sangrento, que eles chamam. Né? E aí lá eles detalham justamente o que aconteceu neste momento, né, nesse período, né, nesse ano, nesse marco da história, que inclusive, né, acabou se arrastando também para chegar à Segunda Guerra Mundial e até o Concílio do Vaticano II. Fritz Platen não apenas esgueirou Lenin para fora da Suíça, de volta para Moscou. Ele também salvou sua vida. Platen estava no assento traseiro do carro de Lenin, quando este foi atacado em Petrogrado, em 14 de janeiro de 1918. Quando o tiroteio começou, Platen agarrou Lenin pela cabeça e o puxou para baixo. A mão do primeiro foi alvejada, foi um projétil e ficou coberta de sangue. Sem essa intervenção desse nativo de St. Gallen, o mundo talvez não tivesse conhecido os horrores do marxismo-leninismo. Platen também fundou a Internacional Comunista em 1919, como um meio de incentivar o comunismo mundial. Como representante do Partido Comunista Suíço, ele passou grande parte de sua vida na União Soviética. Parece que Platen é o elo entre o leninismo e a origem de St. Gallen como um foco do comunismo e dissidência. O infame ocultista Aleister Crowley, de 1875 a 1947, e seus adeptos também possuem uma conexão ritualística com St. Gallen. Crowley era um prisioneiro em experimentação de drogas recreativas, um bissexual, um ocultista esotérico, poeta, pintor e aventureiro. Ele foi ridicularizado como o homem mais perverso do mundo e considerado um satanista. Contudo, ele não era formalmente um satanista, mas um autoproclamado profeta e fundador da religião de Telema. Como um montanhista apaixonado, Crowley passava grande parte do seu tempo na Suíça. Sua religião se baseava no sexo-magia da Ordem dos Templários do Oriente, da qual Crowley era um membro. Originalmente, a Otto era parte da maçonaria europeia, mas, sob liderança de Crowley, ela foi reorganizada em torno da lei de Telema. Fazer o que tu desejas deverá ser o conjunto da lei. Diferentemente da maçonaria explícita, a Otto continha uma igreja eclesiástica litúrgica, a Eclésia Gnóstica Católica, ou Igreja Católica Gnóstica. O propósito dessa igreja é restaurar o cristianismo à sua condição original de religião solar fálica. A Otto é um culto fálico e sua loja mais antiga se encontra na Suíça. A Otto também celebra o rito do Liber 15, ou a missa gnóstica, que Crowley escreveu em Moscou em 1913. A liturgia exige 5 oficiais, um padre, uma sacerdotisa, um diácono e 2 acólitos. Chamados crianças, e culmina na consumação de um falso rito eucarístico e no consumo de vinho e de um bolo de luz, feito de fluido menstrual, após o que o beneficiário
recita: não há parte de mim que não seja dos deuses. Parece que a diocese de St. Gallen supostamente auxiliou a Otto na celebração dessa falsa missa. O suíço Hermann Joseph Metzinger se tornou o patriarca da Igreja Católica Gnóstica em 1960. Ele vestia batina branca e solidel, como o Papa Católico. Ele também serviu como líder da sua ordem nos Illuminati e de suas fraternitas Rosicrucianas Antiqua. Supostamente, o patriarca Metzinger e a Otto suíça adquiriram 300 hóstias de um convento católico entre 1963 e 1967. Se essas hóstias eram consagradas, não foi especificado. Ademais, eles dizem ter recebido incenso do sacristão-chefe da Catedral de St. Gallen e vinho diretamente de Joseph Asler, bispo de St. Gallen e padre conciliar do Concílio do Vaticano II de 1963 a 1965. Em 1954, a sede da Otto se deslocou para Appenzell, Suíça, que dista 31 milhas da cidade de St. Gallen propriamente dita. O nome Appenzell deriva do latim abatis cella, ou cela do abade. Embora geograficamente dentro do cantão de St. Gallen, Appenzell mantém sua independência, tendo se rebelado contra o abade de St. Gallen em 1403. Nos anos de 1360, os habitantes leigos da cidade de St. Gallen e da cidade de Appenzell estiveram em conflito com o abade príncipe de St. Gallen a respeito de direitos de pastagem e dízimos devidos à abadia. Para enfrentar sua resistência, o abade Kuno von Stoffer conseguiu o apoio direto e o patrocínio da casa austríaca dos Habsburgo contra essa cidade sob sua antiga jurisdição. Em resposta, a cidade de St. Gallen se submeteu ao abade, mas Appenzell buscou o apoio da antiga Confederação Suíça e organizou uma rebelião contra ele em 1403. Assim, Appenzell manteve sua independência e, embora fosse simpática a pregadores luteranos e anabadistas, nos anos 1500, ela reteve uma maioria católica. Estranhamente, a cidade civilmente ainda segue o calendário juliano e marca o dia do Ano Novo, nosso dia 14 de janeiro. Appenzell, cercada pelo cantão de St. Gallen, tornou-se assim a sede e a capital da Otto e da religião de Telema, que Crowley em 1954. Ali também opera a maior loja da Federação Mundial dos Illuminati. Nessa religião, há técnicas mágico-sexuais. Eram ensinadas por graus aos iniciados, por exemplo, o 8º grau da mágica da masturbação, o 9º grau da mágica heterossexual e o 11º grau da mágica do sexo anal. O ano de 1954 corresponde à atividade do jovem Theodore McCarrick em St. Gallen, Suíça, como revelado em uma entrevista entre mim e a criança vítima de McCarrick, James Graham, em 5 de dezembro de 2018. Theodore McCarrick é o mais notório molestador de crianças e predador homossexual da Igreja Católica, tendo sido removido do Colégio de Cardeais em 2018 e do estado clerical em 2019. O pai de McCarrick foi um capitão de navio que morreu de tuberculose quando o filho tinha apenas 3 anos de idade. Sua mãe o criou sozinha. Ele permanecia em casa enquanto ela trabalhava em uma fábrica automobilística no Brooks. Quando adolescente, ele foi expulso do Colégio Xavier em 1946. De acordo com McCarrick, foi por falta de assiduidade.
Eu acho que senti que a obrigação de ir diariamente à escola era muito estritamente uma obrigação. Eles disseram: você mereceu, você está fora. Mais dias do que nós queremos que você esteja aqui. Após ser expulso, ele perdeu um ano acadêmico inteiro. E seu paradeiro durante esse período ainda é incerto. Um amigo da família foi capaz de colocá-lo na escola preparatória jesuíta Fordham, no Bronx, onde ele começou o seu primeiro ano em setembro de 1947. McCarrick se sobressaiu na escola Fordham. Antes de se graduar, em 1949, ele foi eleito presidente do Conselho Estudantil e eleito o mais apto a ter sucesso, o melhor orador, o mais diplomático e o que fez mais pela escola. Explicando sua mudança de caráter, ele conta: Acho que percebi quão infelizes eu tinha feito minha mãe e minha família quando eu estava na escola Fordham. McCarrick se tornou amigo de Werner Elderman, o tio materno de James Graham, uma das crianças vítimas do cardeal. McCarrick se graduou na escola Fordham em maio de 1949, apenas alguns meses antes do seu 19º aniversário. Segundo McCarrick, após sua graduação, ele passou um ano com um amigo na Suíça, aprimorando suas habilidades linguísticas. James Graham reconhece esse amigo que se trata de seu tio, Werner Elderman. Podemos situar esse ano examinando as palavras de McCarrick, que disse que fez um retiro religioso em um monastério nos Alpes, em seu 20º aniversário, onde ele tomou a decisão de se tornar um padre. Em uma entrevista separada, ele classificou o monastério como sendo cartucho. McCarrick nasceu em 7 de julho de 1930, donde se conclui que o retiro se deu em 7 de julho de 1950. Isso significa que ele ficou um ano na Suíça, desde cerca de maio de 1949 até 7 de julho de 1950. De acordo com Graham, McCarrick viajou para St. Gallen, Suíça, com seu amigo Werner Elderman, em uma viagem de um ano para visitar o pai de Werner, Otto Elderman. Otto era um rico empresário, proprietário, que havia inventado um estilo e método de fabricar sutiãs e cintas. Para confirmar esse fato, pode-se consultar a patente norte-americana. Aqui tem o número da patente. Hashtag US 214.507.5A. Emitida em 1º de agosto de 1938. Em favor de Otto Elderman para o vestuário e método de fazê-lo sob a categoria da patente D e os números espartilhos ou cintas. McCarrick passou seu ano em St. Gallen estudando idiomas, nos prestigiando o caro Instituto Alf de Rosenberg, um internato privado em St. Gallen, sob o patrocínio de Otto Elderman. De acordo com Graham, foi nessa época que seu avô, Otto Elderman, assegurou McCarrick que ele iria financeiramente custear qualquer caminho vocacional que o jovem desejasse. Otto Elderman assim se tornou o patrono de Theodore McCarrick. Graham relata que seu tio, Werner, raramente viu seu amigo Theodore durante esse período. Supostamente, ele passava suas noites em um monastério inominado. Theodore sentiu nesse ano, em St. Gallen, que ele estava sendo chamado para ser padre. O católico devoto Otto Elderman estava pronto para ajudá-lo. Com o apoio financeiro da família Elderman, McCarrick retornou a Nova York em setembro de 1950 para estudar na Universidade Fordham e no Seminário St. Joseph em Yonkers. Ele foi ordenado ao sacerdócio pelo reputado homossexual
Cardeal Francis Nellie Spellman, arcebispo de Nova York, em 31 de maio de 1958. Otto Elderman comprou um novo automóvel para o padre Theodore McCarrick na ocasião de sua ordenação. O padre McCarrick se tornou o capelão de fato das famílias Elderman e Graham. O primeiro bebê que McCarrick batizou foi o neto de Otto Elderman, James Graham, que seria molestado por McCarrick com a idade de 11 anos. E repetidamente por anos, até dentro do contexto da confissão sacramental. A família Graham visitava St. Gallen a cada Natal entre 1955 e 1963. Graham afirma que o padre McCarrick também viajou para St. Gallen anualmente por 10 a 15 anos. Ele estava profundamente ligado a essa pequena cidade na Suíça. É notável que a estadia desse notório pedófilo e predador homossexual em St. Gallen tenha coincidido com o estabelecimento da religião Otto de Crowley e com o deslocamento da sede da Igreja Católica Gnóstica para Appenzell, 31 milhas distante da cidade de St. Gallen. St. Gallen propiciou a convergência de uma falsa religião católica, focada em devoção fálica, mágica sexual e homossexualidade, com as visitas do jovem Theodore McCarrick. Décadas mais tarde, essa cidade se tornou o marco zero para uma máfia de eclesiásticos modernistas que toleravam a homossexualidade, encobriram abusos sexuais abertamente, trabalharam contra Ratzinger, Bento XVI, e pressionaram pela eleição de George Bergoglio como Papa. A pequena cidade de St. Gallen serviu e ainda serve de sede do Conselho das Conferências dos Bispos Europeus, Concilio Conferentiarum Episcoporum Europae, ou CCEE. Como se fosse a nossa CNBB aqui, né, meus caros? Em particular, 2 membros da máfia de St. Gallen serviram como presidentes do CCEE, o cardeal Basil Hume de Westminster, de 1979 a 1986, e o cardeal Carlo Maria Martini de Milão, de 1986 a 1993. Pode-se somente conjurar se St. Gallen serviu de centro para recrutar jovens para se infiltrarem no sacerdócio de uma forma semelhante à descrita por Bella Dodge. Talvez a chegada do órfão Theodore McCarrick a St. Gallen em 1949 lhes tenha fornecido o agente perfeito para introduzir na Igreja Católica norte-americana pedofilia, mágica sexual e comunismo. A mágica sexual grosseira da Igreja Católica Gnóstica de Aleister Crowley possui uma conexão simbólica com Theodore McCarrick, pois as cinzas cremadas de Crowley estão enterradas em Hampton, Nova Jersey, dentro da diocese de Metuchen, Nova Jersey, a primeira diocese de McCarrick, onde ele serviu como bispo de 1980 a 1986. McCarrick magicamente ascendeu a padre, 1958, Monsenhor, 1965, bispo, 1977, arcebispo, 1986 e cardeal, 2001, sem sequer ter servido como um pastor de paróquia. Notavelmente, sua ascensão pela hierarquia aconteceu após sua visita inicial a St. Gallen em 1949 e pelo menos 10 outras visitas posteriores. Ai, meus caros, o que dizer? Continuemos em oração pela Igreja Católica. A gente percebe que realmente eles maquinam, né? Eles têm tempo
para pensar em como, né, eles iriam fazer essa infiltração. É muito triste a gente ver, né, que o que eles tramaram, eles estão conseguindo realmente exercer. E a gente precisa rezar muito pela igreja, porque não é essa igreja aí, é de Cristo. Essa daí não é a igreja católica. Essa igreja que eles estão tentando criar, né? E aí, meus caros, a gente precisa realmente penitência, oração e nos dedicarmos aos estudos para que a gente, né, ao ver esse tipo de igreja, a gente não compactuar com ela, a gente não participar dela, a gente não estar, entendeu, junto, porque essa não é a igreja de Jesus Cristo. Então, vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria para que ela nos conceda fé, caridade, esperança e perseverança, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E para você que está aqui a primeira vez no Clube do Livro São Paulo Apóstolo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative o sininho, porque quando eu postar uma leitura nova, você vai receber. E aí você vai dar continuidade na leitura no livro que nós estamos aqui já quase para concluir, né, escrito por Taylor Marshall, Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. Como esses capítulos são muito grandes, aí eu não vou tecer comentários das aulas que eu assisto, que eu faço parte, que eu sou inscrita de alguns professores, né, como Orlando Fedeli, Carlos Bezerra, Evandro Pontes, né. Eu vou tentar ver se eu consigo anotar e no final a gente conseguir fechar com um resumão, tá bom? Vejo vocês no próximo encontro, fica com Deus e muita fé, gente, perseverança. Perseverem.